Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? Tô tentar fazer o vídeo para vocês agora. Trazer um pouquinho. Atrasei, é verdade. Mas eu cheguei em casa agora, então é o que tem para hoje. Então, sem muitas delongas hoje, vou lendo um décimo de quem é esta camiseta. Essa camisa aqui, poucos saberão. Enfim, mas vamos lá. Quando a gente vai falar sobre as questões aí do Brasil, a gente volta lá nos primórdios, né, do Brasil e sobre os povos originários e tudo mais, que no caso são as comunidades indígenas, né, e tudo mais. É, Hoje, né, o que vai assegurar essa condição de melhora de vida, porque até a década de 50 eles vieram caindo bastante ali a sua, a sua população, né? Dali para frente começou a crescer um pouquinho e agora dos últimos anos para cá isso daí cresceu bastante, né? O que fez com que essa população crescesse exponencialmente, crescesse mais rápido, primeiro foi a legislação que permitiu com que esses povos tivessem acesso às suas acesso não, né, mas tivessem assegurados os seus direitos de manter as suas comunidades, de manter os seus costumes, os seus ritos. E também a questão da autodeclaração, né, que é a ideia da pessoa poder falar, não, eu sou de determinada etnia ou alguma coisa assim, né? Então tudo isso daí acabou fazendo diferença para essa população, para que eles tivessem esse avanço, né? E aí o que vai dentro das leis hoje, das normas que nós temos aqui no Brasil, principalmente da Constituição de 88, o que assegura essa ideia é que é a demarcação das terras para aqueles que já habitavam ali anteriormente, né? Então, é, essa qual é a terra indígena, né? A terra indígena é aquela que eles já habitavam. Isso daí está assegurado por lei, né? Então a gente tem que fazer essa distinção, né? Que é o marco temporal. O marco temporal, e aí os caras querem colocar na lei agora que só o que foi demarcado depois de 1988, que poderia ser considerado território indígena, antes disso não e tudo mais. Mas, enfim, antes disso, o que assegura mesmo essa população a ter direito às suas terras é essa questão ali da temporalidade. Antes de 88 ou de qualquer coisa, né? Eles já habitavam aqui antes de 1500, na verdade, eles já eram donos da terra, né? Então essa é a ideia básica aí de como entender essa questão da territorialidade para esses povos originários. Já o restante da população brasileira, a gente tem que tentar entender ali essa questão de crescimento populacional e tudo mais, né? Então a gente pode lembrar que vamos colocar ali, o final da colônia brasileira ali, entre 1800 até 1940, mais ou menos ali, o crescimento populacional brasileiro era baixo, porque embora tivesse um número elevado de nascimentos, né, a natalidade era elevada, a taxa de mortalidade também era muito elevada, né? Então o crescimento vegetativo era baixo. Porém, entre a década de 50 e a década de 80, com o avanço da medicina dentro do território brasileiro e as melhorias das condições de vida da população, principalmente por conta dessa industrialização que a gente passa nesse período, a gente pode, e aí tem uma melhoria de qualidade de vida, né, de empregos, geração de empregos e tudo mais, aí a gente tem mais acesso a remédios também, tá? Então, com tudo isso associado, a população ela começa a viver mais tempo, mas continua fazendo muito filho, principalmente até a década de 80, né? Onde a gente tem ali numa média ali brasileiro de 5,8 a taxa de fecundidade, o que é bem elevado. Hoje é abaixo de 2, tá? Beirando aí 1,7, né? Então é uma diferença muito grande. Então entre a década de 50 e 80 a gente tem esse boom populacional brasileiro, né? Então essa a população brasileira ela evolui bastante, ela cresce muito durante esse período, tá? E não só isso, né? A gente tem que tentar entender também que conforme vai passando o tempo, a gente chega na década de 90, agora nos anos 2000, a gente começa a passar por um planejamento familiar. Esse planejamento familiar faz com que tenhamos menos nascimentos. Como eu falei, hoje a taxa de fecundidade brasileira é de 1,7 mais ou menos por mulher. Abaixo de 2 significa que a população provavelmente nem vai crescer. E aí quando você pega, por exemplo, uma pirâmide etária brasileira, a gente vê que hoje a base já é mais achatada do que o seu meio, ou seja, eu tenho menos nascimentos do que pessoas adultas.
tá? E ainda com o aumento da expectativa de vida, eu tenho uma quantidade de pessoas idosas maior do que o que a gente está acostumado, né? Então, isso traz inclusive um problema previdenciário enorme ali para o Brasil poder resolver nesses próximos anos. Já falei, vocês não vão aposentar, viu? Ah, continuando ainda, a gente muda de assunto agora, a gente pode falar de questão ali de migrações, tá? E eu gostaria que vocês lembrassem das migrações pontuais que a gente tem aqui no Brasil, que no caso é dos nordestinos, migrando primeiro para o Sudeste, ali para ocupar os postos de trabalho em São Paulo, né, provocados pela essa nova industrialização, essa industrialização nova não, tardia, né, que ocorreu ali a partir da década de 30. Um segundo momento, também os nordestinos indo para Brasília para ajudar na construção de Brasília, que eram conhecidos como os candangos, inclusive, né? E depois ali na década de 70, 80 e 90, os sulistas indo para o norte do Brasil para ocupar aquele território ali. Tá? Essas são as grandes migrações brasileiras que a gente tem basicamente. Outras migrações que a gente pode considerar, a gente tem a transumância, que é, aquela migração sazonal, né, por questões naturais, né, não é culpa do homem ali, mas a seca que existe ali no sertão nordestino empurra essas pessoas para a zona do litoral, ali no Nordeste, e aí eles acabam trabalhando nas lavouras de cana que fica ali na zona da mata, retornam para suas casas e tentam recuperar a sua lavoura ali no decorrer do ano. Então é basicamente esse movimento que eles fazem de ida e volta. Esse é um movimento pendular? Não é um movimento pendular, porque o movimento pendular a gente considera como se fosse algo mais diário, né? Onde a pessoa vai e volta praticamente todos os dias. Isso acontece hoje nos grandes centros urbanos do Brasil, tá? Essa questão. E aí, talvez o último que a gente possa falar desses movimentos migratórios é o êxodo rural, né? Que ocorre principalmente a partir da década de 80, onde as pessoas começam a sair do campo e migrar para as cidades. E aí a gente tem um boom populacional nas grandes metrópoles brasileiras, tá? Que é esse movimento em massa, né? A saída de pessoas que trabalham no campo para a cidade, seja por perda de posto de trabalho, seja por algum evento natural, como por exemplo a geada negra aqui no Paraná, tá? Isso também tudo empurra as pessoas para as cidades, tá? Outra questão aqui do Brasil muito importante é essa questão de logística, né? A gente tem que entender qual é o DNA brasileiro, o DNA comercial brasileiro, que hoje é de commodities, né? Que são produtos de grande volume, baixo valor agregado, comercializado em bolsas de valores, onde as pessoas também não têm dificuldade de novos entrantes, ou seja, qualquer um pode plantar desde que tenha, né, claro, condições de climáticas ali favoráveis para isso. Tá? Então, pensando nisso, com essa ideia, a gente tem que tentar entender os modais brasileiros, né, ou seja, os meios de transportes que tem aqui dentro do território brasileiro para encaixar nessa questão aí do transporte de commodities, né? Então a gente sabe claramente que o Brasil tem uma dificuldade enorme, afinal de contas, caminhão, o modal rodoviário não é o mais indicado para esse transporte de grandes volumes. Os mais indicados seriam esses de baixo custo, como por exemplo o ferroviário ou ainda o hidroviário, tá? Então, quanto mais longa for essa distância, como aqui no Brasil as distâncias são bem longas e quanto mais volume a gente tem que carregar, mais indicado seria esses modais de baixo custo. O que não é o que acontece aqui no Brasil, né? Claramente a gente tem outras não, né? Outro tipo de modal utilizado e acaba aumentando muito o custo de transporte aqui no Brasil, tá? Então a gente tem que entender essa questão aí do DNA brasileiro, da vocação brasileira para o setor comercial, né? O que nós estamos comercializando e qual é a melhor maneira de transportar isso? Como que a gente faz isso ficar mais barato, né? No caso. E a gente não escolhe o mais barato, né? A gente acaba escolhendo sempre o mais caro aqui no Brasil, que é uma maravilha, né? Ainda falando sobre as questões brasileiras, a gente pode falar também sobre desmetropolização, né? A ideia de desmetropolização é essa ideia de saída de grandes cidades, né? Então a gente sai desses grandes centros urbanos brasileiros e aí as pessoas acabam migrando para cidades de médio, pequeno porte, principalmente médio porte, porque eles já estão acostumados mais com algumas questões que cidades de pequeno porte não vão ter, então talvez a pessoa possa estranhar muito, né?
A gente tem que entender que, por exemplo, assim, para quem mora em São Paulo e vem para Maringá, por exemplo, que é uma cidade média, a pessoa, ela estranha isso daqui, ela estranha esse nosso ritmo de vida aqui em Maringá. Para ele é diferente. Então, para que essas pessoas se adequem melhor, elas acabam escolhendo essas cidades de médio porte quando elas vêm para o interior, tá? Então, é sair das grandes metrópoles e vir para essas cidades de médio porte no interior do Brasil. Isso daí é a ideia de desmetropolização. Por quê? Porque no interior a gente tem uma qualidade de vida melhor. A gente tem um ritmo de vida menos acelerado, temos menos trânsito, menos violência, menos problemas sociais. Não é que não tenha, a gente tem menos, tá? Outro movimento interessante que o Brasil tem que se inserir de alguma forma é a ideia do desenvolvimento tecnológico. E a ideia do desenvolvimento tecnológico é essa ideia de você também pegar grandes centros universitários e colocar próximo de locais que exijam essa mão de obra. O nome disso a gente chama de tecnopolo, tá? Aqui no Brasil a gente tem alguns, como por exemplo São José dos Campos em São Paulo ali, Campinas também a gente pode chamar de tecnopolo. Maringá está tentando se tornar um tecnopolo, eu já falei isso para vocês, que é a ideia de você desenvolver, dar suporte para essas indústrias absorverem essa mão de obra qualificada do setor de tecnologia. Tá? Essa é a ideia básica aí de tecnopolos. Quem sabe a gente consiga aqui na nossa região, o que traz um desenvolvimento absurdo para a região assim e dinheiro também, né? Porque toda vez que a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando basicamente de dinheiro mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Ainda, né, eu esqueci de falar lá atrás, né, sobre a origem brasileira, né, a gente tinha lá os indígenas, os europeus e os africanos. Os africanos, na sua grande maioria, foram trazidos para o Brasil como escravo, né, muitos deles ingressaram, inclusive, na região nordeste do Brasil, onde a ideia era você ter o escravo trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar, tá? Então, eles acabavam sendo bastante aproveitados ali. Então, a base do Nordeste também é uma base escravocrata, né? Cheio de pessoas negras e tudo mais. Tanto que a Bahia é o estado que tem o maior percentual de negros dentro do seu quadro de habitantes ali, tá? Eu acho que é isso aí, tá? A gente abarquei todas as questões da prova. Não tá uma prova difícil, não tá uma prova extensa. Acho que vocês vão fazer essa prova bem rapidinho aí, em menos de uma aula é capaz de vocês terminarem a prova, beleza? Um abraço para vocês aí, boa noite, a gente se fala amanhã. Valeu!